achei que de todas as teleconferências, a minha preferida foi a da Prio, exatamente por trazer os principais guidelines, os principais guidances de gatilhos de valor para a empresa em um horizonte de até 12 meses, ou seja, não é uma coisa assim daqui a 5 anos, não, 12 meses. Primeira, normalização da produção. Então a gente está falando aí de uma empresa que entregou, e só para contextualizar, para quem está vendo a gente pela primeira vez, a Prio é um case de crescimento, mas que ela estava tendo problemas ali desde o ano passado com a greve do IBAMA. A greve do IBAMA levou quase 6 ou 7 meses, né? Começou em janeiro, terminou acho que em junho ou julho, e depois disso ainda levou 6 meses até os licenciamentos ambientais começarem a ser emitidos. Então, no curto prazo, a produção dela estava sendo afetada pela ausência de licenciamento ambiental em um dos seus poços, né? Então a produção não estava andando como deveria. Então ela fechou o trimestre com a produção de 109 mil barris por dia produzindo, né? Sendo que com a normalização do licenciamento ambiental para os workovers e redesenvolvimento dos campos, eles esperam até uma produção de até 120 mil barris. Os workovers desses campos devem começar no dia 15/5 e deve durar até o final de junho. Hoje é dia 21/5, então já tem aí 6 ou 7 dias, e o retorno pleno da produção deve ser em julho. Então, a partir de julho, no curto prazo, já tem crescimento de produção, né? Então, agora já indo para outro ponto. O segundo ponto, o Arro era um campo que tinha a promessa de produzir até 40 mil barris. É um campo que ainda precisa ser perfurado e que, como comentei com vocês, devido ao atraso do licenciamento por parte do IBAMA, foi um projeto que não entrou em operação, já era para ter entrado em operação desde o ano passado e foi postergado. Então, o que acontece? Eles tiveram a licença de perfuração emitida em fevereiro, e já começou a perfuração de 2 poços, e o próximo passo é a licença de instalação submarina, com expectativa de liberação entre junho e julho desse ano. Então, o que eu estou achando interessante na tese da Prio é como se fosse um box, né, um checklist, né? Então, eu acho que com os próximos meses dá para a gente ir fazendo um checklist em relação a esses próximos passos, né? Então, e uma das surpresas positivas é que o Arro deve começar a produzir ainda esse ano. Então, a gente está falando aí de 35% de crescimento da produção só com o Arro, tá? E o lifting cost do barril, ou seja, o custo para produzir cada barril é de apenas $1. E por que isso? Porque ela já usa a infraestrutura de outras operações da empresa, né? Então, assim, ela também é um case muito interessante de sinergia com outras operações. Nesse resultado, ele veio um pouco poluído, porque a empresa adquiriu 40% de um ativo de uma outra empresa chamada Equinor, e eles anunciaram a aquisição da fatia restante, né, de 60%. E eles esperam concluir essa aquisição até o final do primeiro semestre de 2026. Tá bom? E aqui uma outra informação muito interessante é a seguinte: o custo operacional que a gente fez nos nossos modelos em relação à aquisição desse ativo é de $550 milhões. Só que o guidance que eles passaram é que eles vão conseguir operar esse ativo com apenas $250 milhões ao ano. Então, assim, a gente está falando aí, quando houve a aquisição, a gente usou ali os números mais conservadores possíveis e a gente achou uma taxa interna de retorno desalavancada em dólar de 15%, que já é uma aquisição boa pra caramba. E eis que com esse corte de 250 milhões ao longo de toda a sua operação, a gente está falando de uma TIR de até 25% desalavancada em dólar. Então foi uma aquisição fantástica e tem muito valor a ser gerado. Tá? E aqui vem a cereja do bolo, tá? Eu pulei aqui o ponto 4, porque não é tão interessante, mas indo para a cereja do bolo é o seguinte: o CEO, ele passou um soft guidance de uma geração de caixa livre após a aquisição, após a entrada operacional de Wahoo e de 100% da aquisição de Peregrino, de $3 bilhões ao ano. Cara, $3 bilhões é porque a ação já andou um pouco. Mas, assim, é um pouco menos de 50% do valor de mercado da empresa, tá? Isso é uma geração de caixa brutal, assim, é praticamente o dobro do que a Petrobras entregou agora, nesse último trimestre, né, se a gente pensar em termos anualizados. Então, por último, uma outra informação muito interessante é a seguinte, é que qual foi o guidance que ele deu? Ele falou assim: "Cara, depois que a gente concluir essas aquisições, a empresa ela deve desacelerar um pouco no que diz respeito a aquisições, é como se ela tivesse alcançado uma massa crítica para começar a distribuir
Dividendos, tá? Então se você pensa numa empresa que nos próximos 12 meses pós-aquisição, ela vai gerar metade do seu valor de mercado, cara, qual vai ser o dividend yield se a gente pensar no preço de hoje, tá? Então, a gente está falando aí de uma empresa que vai com certeza pode pagar um dividendo de até 30% em relação ao valor de mercado de hoje, tá?